Meus parceirinhos, como eu escuto esta frase aqui, ó. Doutor Invest, eu não invisto porque eu acho muito arriscado. Ó, de cara eu já te digo que o maior risco que você pode estar correndo é de não investir. E eu vou te explicar. Vamos pensar aqui num seguinte cenário, meu parceirinho. Vamos supor que você esteja saindo agora para tirar o seu plantão, tá? Tá saindo da sua residência, caminho do hospital para tirar o seu plantão. Você pega ali o seu veículo para ir até o hospital, você está ali no trânsito, você está correndo o risco de uma colisão. Apesar de você saber disso, às vezes é inevitável. Claro que você ali com a sua habilidade ali no volante, com a sua direção defensiva, vai chegar com segurança até o hospital. Aí você assumiu o plantão. Quando você assume o plantão, está dentro da instituição que você está trabalhando, você tem um risco ocupacional, tá? Um acidente de trabalho. Então também no seu trabalho você está correndo risco, meu parceiro. Então, claro que você vai utilizar os EPIs, né? Você vai dominar a técnica ao máximo ali para evitar que aconteça qualquer tipo de acidente, mas existe esse risco e você entende que ele existe, tá bom? O que eu quero te dizer com isso é que no nosso meio é inevitável, a gente está exposto constantemente a riscos, tá? E é assim no mercado financeiro também. Existe no mercado financeiro risco. No entanto, o que a gente precisa fazer no nosso dia a dia que a gente extrapola também para o mercado financeiro? A gente precisa conhecer quais são os riscos que nós estamos expostos para que a gente possa enfrentá-lo, tá? Principalmente isso, para que a gente possa minimizar os riscos, tá bom? Então, meu parceirinho, o que eu quero te dizer nesse vídeo aqui é que você vai dominar os 4 principais riscos, tá? Que tem no mercado financeiro. Eu vou te dar um bônusinho no final aqui, vou te dar um insight muito bacana, um bônus de um risco adicional, que pouco você vai ouvir falar, tá bom? Então, o que eu quero te passar nesse vídeo, te deixar com esse domínio para que você enfrente esse risco do mercado financeiro, tá? E consiga entrar no mercado com muita tranquilidade e fazer aí a construção do seu patrimônio rumo à tão sonhada liberdade financeira que é o nosso objetivo. Então vamos lá, meu parceirinho. Dos 4, eu quero começar pelo primeiro e um dos principais para os investidores de renda fixa, tá? Antes disso, muito importante a gente lembrar sempre um conceito que eu sempre passo para você. Você que já acompanha aqui, você já tem conhecimento disso, mas olha lá, todo investimento a gente trata como um ativo, né? O ativo, ele tem características intrínsecas a ele, são 3 que a gente vai falar sempre aqui, tá bom? Rentabilidade, risco e liquidez. Toda vez que você pensar num ativo, diretamente tem que vir na sua cabeça esses 3 características dele, tá bom? Rentabilidade, risco e liquidez. Lembra lá que risco e rentabilidade, eles são proporcionais, tá? Então, quanto mais rentabilidade você quer, mais risco você vai correr. Isso é inevitável, tá bom? Para você ganhar dinheiro, você tem que correr risco, tá? E para que você ganhe mais dinheiro, você perde liquidez. Lembrando que liquidez é aquela capacidade de você transformar o seu ativo em dinheiro, tá? Sem que ele perca valor. Muito importante, tá? Sem que ele perca valor. Então, quanto mais líquido é o ativo, quanto mais rápido você consegue converter em dinheiro, mais líquido é esse ativo. Então, pegou as 3 características, vai facilitar para a gente desenvolver aqui os 4 riscos. Voltando no risco de crédito. Que é o risco de crédito? Toda vez que você vai investir através da renda fixa, o que você faz? Você empresta dinheiro para alguma instituição e ela vai lhe pagar, vai lhe dar o seu dinheiro mais uma rentabilidade em cima que foi tratada no início desse investimento, dependendo da modalidade que você vai investir. O que eu quero te dizer com isso? Que a partir do momento que você entrega seu dinheiro para a instituição, você está correndo o risco de crédito. O que é isso?
o risco dessa instituição não honrar com o compromisso dela, não lhe pagar o que foi tratado ali no início, quando vocês fizeram o contrato de investimento, ok? Então é o risco de calote, é o risco de crédito, tá? E sabendo disso, de que forma você pode se proteger disso? Estudando muito bem as instituições a qual você vai colocar o seu dinheiro, tá bom? Você tem que entender que tem muitas instituições no mercado e você precisa saber o mínimo para ter segurança de investir, tá? E geralmente, quanto menos segura a instituição, maior é o prêmio, tá? Então ela lhe paga mais, um retorno maior. Então, quando você pensa em risco de crédito, você tem que conhecer a instituição. Existem algumas empresas que são especializadas em classificar, tá, as instituições financeiras que tem no mercado e dar um rate para ela, tá, uma nota, tá? Colocar ela ali numa fila e dizer, olha, essa instituição é boa ou não. Claro que até essas empresas pode ter viés, então você tem que estar muito atento a tudo isso, tá? Então, o que eu posso te dizer? Você tem que conhecer a empresa que você está colocando seu dinheiro e você tem uma garantia, tá? Alguns ativos lhe dá garantia, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que protege os investidores, tá? No valor de até R$250 mil. Muita atenção aqui, é uma dúvida muito frequente que eu recebo. Então, toda vez que você empresta para uma instituição o seu dinheiro, ela emitiu lá um título que pode ser poupança, tá? Pode ser um CDB, pode ser uma letra de crédito, tanto imobiliária, tanto de agronegócio. Esses são os três principais, tá? Então, poupança, CDB, LCI, LCA, você vai ter a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, tá bom? E ele vai lhe garantir até R$250 mil. O detalhe aqui é que é R$250 mil por pessoa e instituição. Então, se você pega e coloca 250 mil num CDB, 250 mil no LCI, 250 mil na poupança, não é assim por ativo, é por instituição. É a soma de todo o dinheiro que você colocou naquela instituição, no seu CPF lá, é até 250 mil. Ficou claro? Ok? Então, esses ativos, eles lhe garantem, tem essa garantia por trás deles aí, e isso é um bônus para você, tá? Então, falamos do risco de crédito, estudar bem as instituições e saber que a gente tem alguns ativos com garantia, beleza? Quando a gente vai para cá, falamos do fundo de crédito, agora eu quero te falar de risco de liquidez. O que é o risco de liquidez? Liquidez é a capacidade de você transformar o ativo em dinheiro, tá? O risco de liquidez é de você não conseguir transformar em dinheiro, tá? Então tem alguns ativos que eles têm prazo mínimo para o investidor fazer o saque. Você tem que estar atento a isso, conhecer bem a característica do ativo que você está investindo para evitar que você tente fazer o saque e seja impossibilitado. Uma dica muito importante para vocês, que é o primeiro passo ali depois que você abre uma conta numa corretora, é muito falado isso, é você montar uma reserva de emergência. O que é isso? Você tem investimentos com liquidez imediata, tá? O que quer dizer isso? Que você precisar, naquele momento você faz o saque, na hora o dinheiro está na sua mão. Essa é a reserva de emergência. O ideal é que você construa essa reserva de emergência antes de colocar em ativos com menos liquidez, que o seu dinheiro vai ficar teoricamente preso ali se você precisar. Então construa sua reserva de emergência que você minimiza o risco de liquidez, tá? Partindo disso, vamos voltar aqui para a nossa lógica, risco de crédito, risco de liquidez. E vamos falar aqui por último, o terceiro, o risco de mercado, tá? Aí tem muita gente que se assusta, tá? Quando a gente vai falar do mercado acionário, onde tem as ações, tá? Que você, quando investe em ações, está investindo, se tornando sócio de empresas. A empresa, ela é cotada num pregão eletrônico da Bolsa de Valores, a B3, tá? Então, todo dia oscila o preço dela de acordo com oferta e demanda de compra, tá bom? Então, essa oscilação, você corre o risco de mercado, que é o preço variar, tá? E existe uma análise muito interessante que você faz da empresa, que é de dentro dela, do micro da empresa, para fora, para o mercado, tá? Para os
para os indicadores macroeconômicos. É mais seguro você fazer isso do que vir dos indicadores macroeconômicos para a empresa, tá? Porque se você errar no indicador macroeconômico, você erra tudo. Então é interessante você avaliar a empresa e olhar o cenário que ela está. É varejo? É industrial? Como é que está o cenário macroeconômico? Porque de acordo com esses indicadores macroeconômicos e próprios da empresa, esse ticket vai variando sua cotação de mercado. E quando cai ali, assusta para você que não está acostumado com esse tipo de oscilação. Então, esse é o risco de mercado e você conhecendo isso, você pode minimizá-lo, tá? Como, doutor Inverte? Diversificando, tá? Você não vai ter só uma empresa, tá? Você vai ter uma composição de empresas aqui para minimizar o risco que você está correndo no mercado. Então, nós falamos do risco de crédito, o risco de calote, o risco de liquidez, seu dinheiro ficar preso, e o risco de mercado, que é das ações, tá? A cotação variando na tela lá do seu home broker, tá? Ok? Por último, eu queria te falar aqui, o risco 4, o risco de juros, tá? O que eu quero te dizer com o risco de juros é especificamente de dois ativos do Tesouro Direto, tá? Quando você investe em IPCA+, e Tesouro Pé Fixado, esses dois títulos do Tesouro, eles sofrem marcação a mercado. O que quer dizer isso? Você contrata lá, é renda fixa, você contrata esses títulos com prazo, tá? Se você carregar até o prazo, esses seus títulos, o que você contratou está garantido. No entanto, nesse percurso, conforme vai tendo a expectativa dos juros, a curva de juros no mercado e a oferta e demanda desse título, vai alterando o valor desse título no percurso, tá? Então é como se você tivesse contratado aqui e você vai tirar aqui em cima com retorno. Nesse período, você pode até perder dinheiro porque o ativo ele vai oscilando no mercado de acordo com essas características que eu lhe passei. Então atenção, a gente pensa que Tesouro Direto, apesar de ser o investimento mais seguro do mercado, esses dois títulos eles sofrem marcação a mercado. Vocês têm que estar atento a isso para não cair em armadilhas e pensar que podem sacar a qualquer momento com retorno. Perfeito? Então falamos dos 4 riscos e eu queria te dar um bônus, que é risco sistemático e risco não sistemático, tá? Nós falamos disso recentemente no canal também, tá? Quando a gente falou da teoria de Markowitz, e eu já vou te voltar a ela, mas eu preciso deixar claro para você que o risco sistemático é quando todos os ativos eles vão sofrer, tá? Tá tendo um caos financeiro no país e todas as instituições e ativos financeiros vão sofrer. Esse é um risco sistemático. O risco não sistemático é, por exemplo, dólar está subindo muito, ações está caindo, você consegue balancear ali. Se você tiver dólar, vai cair suas ações, mas um valoriza, o outro perde, consegue balancear. Esse é um risco não sistemático, é relacionado a um ativo ou um segmento apenas do mercado, ok? Então, quando a gente fala em risco sistemático, é crise geral, você não pode se proteger. Quando a gente fala de risco não sistemático, você pode se blindar disso aí, tá? Como? Criando um portfólio, uma carteira de investimento, escolhendo estrategicamente a alocação dos seus ativos dentro de uma carteira de investimento. Essa organização dos seus ativos dentro de uma carteira, no intuito de criar uma diversificação, lhe blinda sobre o risco não sistemático. Vamos supor, nesse exemplo que eu dei, que o dólar subiu muito, as ações caíram, as suas ações diminuíram o valor, no entanto você ganhou com dólar se você tiver esse ativo na sua carteira. Entenderam? Então tem esse balanço, tem como vocês se protegerem do risco não sistemático, tá? Te dei esse bônus aí, falamos dos 5 ativos, dos 5 riscos principais do mercado, tá? E isso te dá empoderamento, tá? Você se torna mais confiante para investir, saber que tem sim risco, mas que esses riscos podem ser minimizados, e eu tô aqui para te acompanhar rumo à sua liberdade financeira. Se você acha importante esse vídeo, curte aqui e compartilhe com seus amigos médicos que merecem ter acesso a esse tipo de conhecimento. Pense sempre que o Dr. Inverte está junto contigo e a gente só está começando.
É só o começo, meu parceiro. Abraço.